Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022. E o tema da lição da Escola Sabatina que estudaremos neste dia será: lembre-se dos seus líderes. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7, que diz assim: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É interessante que quando olhamos aqui para esse texto, nós percebemos que o autor da carta aos Hebreus, ele está tentando fazer com que mais uma vez os seus leitores retornem para aquilo que ele havia mencionado lá no capítulo 11. O capítulo 11 traz uma lista de heróis da fé. Homens e mulheres que viveram em tempos desafiadores e que, apesar disso, mantiveram firme a sua fé em Cristo Jesus. Houve momentos em que tropeçaram, que caíram, todos eles. Nenhum deles foi apresentado no contexto bíblico como, às vezes, os heróis gregos, por exemplo, eram apresentados na mitologia como indivíduos que não cometiam erros, com uma força sobre-humana e por isso conseguiam fazer coisas extraordinárias. Os heróis que a Bíblia menciona e que de forma muito especial são apresentados no capítulo 11 de Hebreus são homens e mulheres de carne e sangue, homens e mulheres que às vezes acertam, às vezes erram, mas que em todos os momentos da sua trajetória eles permanecem firmes em Cristo Jesus. Eles têm a sua fé alicerçada no Senhor. Eles continuam caminhando mesmo que às vezes todas as portas se fecham diante deles. Pela fé eles continuam, e no momento certo o Senhor Deus abre portas, o Senhor os mantém, o Senhor os guia. Eles marcaram a história porque foram homens e mulheres que viveram pela fé. Que mensagem extraordinária é essa, que é endereçada inicialmente para homens e mulheres que haviam aceitado a Cristo Jesus e que agora, por conta disso, enfrentavam dificuldades, problemas, provações, que haviam sido presos em alguns casos, haviam perdido seus bens, que tinham visto sua família passar agora por necessidades, porque haviam simplesmente se posicionado por Cristo Jesus. No final da sua carta, o autor ele vai olhar agora para esses indivíduos que passaram por provações, por dificuldades, por problemas, e vai incentivá-los a olhar para trás, para os líderes. Esse lembrar-se dos líderes não era apenas daqueles que eram os líderes da igreja local, não era apenas dos apóstolos que haviam ministrado a palavra. Ele queria que eles olhassem também para aquela lista de heróis que lá atrás, que havia sido mencionado ali no capítulo 11 e que haviam vivido pela fé. É claro que olhando para eles e percebendo a sua fé, eles deveriam imitar também a sua fé no Senhor Deus. E esse imitar a fé, na perspectiva bíblica, fé é muito mais do que simplesmente um ato cognitivo. É você entender algumas coisas e colocar essas coisas no coração. Uma das maneiras pelas quais a fé é perfeitamente explicada é na perspectiva do apóstolo Tiago, ou de Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago. Nessa carta, ele vai mencionar que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a fé sempre nos levará à ação. A fé sempre nos colocará em movimento. A fé, ela sempre vai nos colocar no caminho do Senhor Deus, vivendo a vontade do Senhor, quer as circunstâncias sejam boas ou sejam más. Então, nessa perspectiva, olhar para os nossos líderes, ou lembrarmos dos nossos líderes, é olhar para trás. Por isso, a palavra de Deus gasta tanto tempo com biografias, mostrando a história de homens e mulheres que tiveram que exercer fé, que tiveram que fazer escolhas. Muitos deles viveram pela fé, outros tantos resolveram viver pela carne, e isso fez com que tropeçassem, caíssem, fracassassem, tanto como líderes, como também como seguidores do Senhor Deus, como maridos, esposas, filhos, pais e mães. Quantas são as histórias
tristes que nós vemos no contexto bíblico de homens e mulheres que não tiveram a coragem ou a força moral suficiente para viver pela fé. O desafio feito pelo autor da carta é: lembre-se dos seus líderes e imitem a fé deles. Há mais um elemento que vai aparecer aqui, que é o versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Como Jesus Cristo, como nós já vimos na semana passada, ele é apresentado como o autor e consumador da fé, nós precisamos nos lembrar que ele é o mesmo ontem, ou seja, para aqueles que no passado, aquela lista de heróis da fé que vai aparecer lá no capítulo 11, para aqueles que viveram pela fé no Senhor, o Senhor Deus estava com eles. Ele os fortificou quando tomaram a decisão de viver pela fé. Portanto, ele é o mesmo ontem, mas ele também é o mesmo hoje. E esse hoje que ele vai mencionar é o hoje do tempo do autor da carta. Ou seja, para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, maltratados, presos, que estavam sofrendo perseguições, o mesmo Jesus que havia estado com os pais lá atrás, com os heróis da fé mencionados na Galileia, era o mesmo que estava com aqueles indivíduos no primeiro século. Mas ele termina dizendo que ele é o mesmo para sempre, ele não muda. E nesse ponto, ele está apontando para a gente. Ele está dizendo para nós que viveríamos os dias do aparecimento de Cristo Jesus, que o mesmo Jesus que esteve com os heróis da fé mencionados no capítulo 11, o mesmo Jesus que esteve com os cristãos perseguidos do primeiro século, é o mesmo que está conosco hoje. É o mesmo que pode fortificar a nossa fé hoje. Assim como os leitores dessa carta no primeiro século foram desafiados a olhar para os heróis mencionados ali na Galileia do capítulo 11, e viver pela fé como eles viveram lá atrás, assim como eles também passaram por essa experiência, eles tiveram que escolher. Hoje nós somos chamados não apenas a olhar para a Galileia de Hebreus capítulo 11, somos chamados também a olhar para aqueles crentes do primeiro século que passaram por situações complicadas e probantes. E somos chamados a viver pela fé da mesma maneira como os crentes do primeiro século e aqueles que são os pais do povo de Deus mencionados na Galileia de Hebreus 11. Viver pela fé, nada menos é aceitável diante do Senhor. Nessa perspectiva, olhe de novo o texto e o versículo 7 que vai dizer: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Eu gostaria de dizer a Deus: Senhor, me ajude a olhar para esses homens e mulheres e a imitar a sua fé, a perceber como eles conseguiram alcançar a vitória, o que significa que eu também posso alcançar a vitória hoje. Você não gostaria de unir-se a mim e pedir ao Senhor Deus a mesma coisa? Obrigado, Pai, porque na Tua Palavra encontramos a história de homens e mulheres que viveram pela fé. Ajuda-nos a podermos olhar para eles, perceber como eles alcançaram a vitória e imitar também as suas escolhas, as suas decisões. E hoje, no nosso tempo, vivemos também pela fé. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?